Olá, tudo bem? Hoje vou compartilhar com você este salgado delicioso que é a fogasa de frango. Esse salgado é perfeito! Para o recheio, vamos cozinhar 560 gramas de filé de frango com uma folha de louro e 2,5 litros de água filtrada. E o sal é a gosto. Vou colocar uma colher de sopa bem rasa de sal. Tampe a panela e de início deixe cozinhando em fogo alto. Assim que a panela pegar pressão, abaixe o fogo e deixe cozinhando por 20 minutos. Enquanto isso, vamos separar os temperos. Para meio quilo de filé de frango, pode separar 2 dentes de alho e uma cebola média. Os 2 dentes de alho pode amassar e a cebola corte em cubinhos. Reserve por enquanto. Assim que der os 20 minutos, desligue o fogo e deixe a pressão sair sozinha da panela. Após isso, separe os filés de frango para desfiar e reserve a água do cozimento. Frango desfiado, agora vamos terminar de temperar em uma panela à parte. Coloque um pouco de óleo de cozinha ou azeite para refogar a cebola. Vou salpicar um pouco de sal na cebola para ajudar a liberar a água dela e ajudar no processo de caramelização. Não precisa deixar ela dourar. Assim que perceber que a umidade da cebola secou, pode adicionar o alho amassado e a pimenta a gosto. Essa pimenta é a malagueta, mas pode temperar com a pimenta de sua preferência. Aqui vai uma dica: se você estiver fazendo o recheio para vender, recomendo trocar pela pimenta do reino, pois não é todo mundo que gosta de comida picante. Vamos mexer os ingredientes e em seguida acrescentar o orégano a gosto e 2 colheres de chá de colorau. Em seguida, misture todos os ingredientes. Não deixe o colorau queimar. Já vamos adicionar a água do cozimento do frango e precisa fazer isso com cuidado para não se queimar com o vapor da água. Então aqui vou colocar 2 conchas por enquanto e acrescentar o frango desfiado. Volte a misturar muito bem os ingredientes. Para o filé de frango desfiado ficar suculento, vou adicionar mais 1,5 conchas da água do cozimento do frango. Misture os ingredientes novamente e adicione 170 gramas de milho verde. Misture novamente e, se achar necessário, pode ajustar o sal e colocar cheiro verde se preferir. O recheio da fogasa de frango está pronto e enquanto preparamos a massa, o recheio fica reservado esfriando. Agora, para fazer a massa, coloque em um refratário 1,5 xícaras de chá de água filtrada em temperatura ambiente, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de açúcar cristal, 15 gramas de fermento biológico seco e 1 colher de sopa rasa de farinha de trigo. Misture os ingredientes e deixe descansando por 5 minutos. Após 5 minutos de descanso, pode acrescentar um ovo e 1 colher de sopa rasa de sal. Misture os ingredientes e em seguida já pode acrescentar a farinha de trigo. Para essa receita, pode separar 650 gramas de farinha de trigo e coloque aos poucos. Misture os ingredientes com a colher até chegar no ponto de ficar difícil de continuar. Assim que chegar nessa etapa, adicione mais farinha de trigo e logo após transfira a massa para a bancada limpa e higienizada.
Vai adicionando a farinha de trigo aos poucos e vai sovando a massa da fogaça até dar o ponto. E é rápido, menos de 10 minutos trabalhando na massa. Ainda estou utilizando a farinha de trigo que separei, mas nunca separe a quantidade exata, pois pode acontecer de usar toda a farinha para fazer a massa e precisar de mais um pouco para quando for abrir a massa da fogaça. O ponto da massa da fogaça é até ela ficar lisa, macia e levemente pegajosa. Feito isso, enrole a massa no formato de um rolo e separe 7 pedaços para montarmos 7 bolinhas. Vou fazer assim para ficar mais fácil no momento de abrir a massa. Boleie as bolinhas e cubra com um pano de prato limpo para descansar por 15 minutos. 15 minutos depois, a massa da fogaça cresceu um pouco e está bem macia, pronta para abrirmos. E é bem simples. Para abrir a massa, precisa polvilhar farinha de trigo na bancada e no rolo para não grudar. Abra a massa numa espessura que não seja muito fina e nem grossa. Uma espessura de 2 a 3 milímetros está bom. Vou utilizar uma forminha redonda de 15 centímetros de diâmetro para modelar as fogaças de frango. Polvilhei um pouco de farinha de trigo nela, também para não grudar. Então, vamos lá. Coloque a massa da fogaça aberta em cima da forminha e adicione o recheio. Vou colocar o requeijão cremoso de bisnaga a gosto. Em seguida, é só distribuir o recheio de frango e finalizar com mais um pouco de requeijão. E agora é bem fácil, é só fechar a forminha, apertar para selar a massa e depois retirar o excesso de massa. O excesso de massa deixe tampado junto com as outras massas da fogaça. Bem prático, né? Agora é só retirar o excesso de farinha de trigo também e prontinho! Já temos a fogaça de frango modelada. O bom dessa forminha é que fica mais fácil de manter todas do mesmo tamanho. Ah, e mais uma dica. A fogaça, depois de moldada, coloque na bancada enfarinhada e cubra com um pano de prato. Só que não deixe por muito tempo, porque a massa continua crescendo e ela fica mais fina e difícil de manusear. Então, modele algumas unidades e já leva para fritar. Vamos fritar a fogaça no óleo em temperatura média. O óleo não pode estar muito quente. Frite até dourar e deixe secando no papel toalha. E as fogaças de frango já estão prontinhas para servir. Olha que lindas que ficam! Eu simplesmente amo esse salgado, é uma delícia! Modelando na forminha de 15 centímetros de diâmetro, teve o rendimento de 15 unidades deliciosas. É uma massa sequinha, tempero do frango na medida, suave e bem cremoso. Uma delícia! E é mais uma inspiração para alface e venda ou simplesmente para apreciar junto com a família e amigos. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até o final. Eu desejo muita paz e sucesso para você e aguardo a sua companhia na próxima receita. Beijinhos e tchau!